Oi, Dai. Ai, meu Deus, Felipe. Travou, Felipe. E eu não consegui salvar a live. Eu não queria derrubar de jeito nenhum, mas não tinha jeito, não voltava de jeito nenhum. E acho que a gente perdeu a primeira, a primeira parte. Foi, Voltei. meu, foi a minha internet. O pior é que a primeira parte eu não consegui salvar. E eu não queria derrubar, eu queria que ficava reconectando, reconectando e nada. Eu percebi, eu Mas ainda perguntei pro pessoal, travou, aí eu perguntei e falaram travou. Aí eu falei assim, mas foi só a Tati, porque se eu estiver continuando aqui, a gente continua quando ela conseguir voltar, depois ela salva. Aí falaram, não, travou a live de vez. Aí eu falei, ah, então tá bom, então eu vou sair. Aí eu saí e fiquei esperando você voltar. ai, Felipe, só Deus. Mas vamos lá. Bom, a gente, tava falando da questão da separação, né? Quando Sim. o óleo da crisma é administrado no batismo, depois do batismo, para imprimir o caráter, né, que é aquele caráter de rei, sacerdote e profeta nas crianças que são batizadas ou adultos, enfim. E depois disso, no próprio rito da confirmação, é administrado novamente o óleo do crisma, dessa vez com a intenção de derramar sobre o crismado o Espírito Santo, né? O óleo vai representar ali algumas coisas, diferentemente dessa ideia do óleo batismal, do óleo do crisma no batismo, que é essa unção de rei, sacerdote e profeta. No crisma nós temos essa outra unção que também, né, confirma e fortalece a unção de rei, sacerdote e profeta, nos faz mais presentes, nos obriga a mais coisas e nos dá mais forças nesses mistérios, mas também recebemos ali como sinal de unção de guerreiros, de soldados, né, de pessoas que vão batalhar. Então, dentro da ideia do crisma, nós temos esse ponto de que nos tornamos guerreiros, soldados. Guerreiros e soldados, né, têm um objetivo: ou atacar ou defender. Quando a gente pensa em soldados, a gente já pensa nisso. Aí alguém pode vir na página e falar assim: opa, mas espera lá, tem soldados que estão ali, são seguranças e não fazem nada, por exemplo, né? Pega os guardas suíços lá, por exemplo, eles ficam parados sem fazer nada. Ficam parados sem fazer nada porque ninguém atacou, mas eles estão ali para defender. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que a assunção que nós recebemos e imprime, né, vai dizer o Catecismo de São Pio X, que nos imprime o caráter de soldados na alma, é exatamente para podermos defender e, se for necessário, até mesmo atacar pela fé. Né? Então, defender a fé é em defesa mesmo. E aí é muito interessante porque o óleo do Cristo é administrado na nossa testa. E aí também no Catecismo de São Pio X vai dar um significado para esse sinal, vai dizer que a testa, né, que é a fronte, o rosto, é onde nós temos o sinal de vergonha, né, onde quando a gente pensa, o rosto ficou vermelho, né, é vergonha, é a timidez, né, então tem esse sinal. E aí o óleo do crisma é administrado na fronte para mostrar que não podemos ter vergonha de sermos cristãos católicos apostólicos romanos. Temos que defender a nossa fé. Então, essa defesa pela fé, essa luta pela fé, precisa de soldados. Né? É muito a gente pensar nisso, porque hoje em dia tem-se uma ideia de se caminhar para o lado de que não há batalhas, né? Não há guerras. Precisamos viver num mundo de paz. Espera lá, o mundo pode estar em paz. Né? A gente poderia ser que, até na situação de hoje, se a gente for parar para pensar, a calamidade é mais por conta da pandemia do que por conta de guerras, né? A gente ainda tem algumas guerras, mas poderiam se acabar todas as guerras do mundo. Nós, cristãos, católicos, apostólicos romanos, ainda estaríamos em guerra. E como vai dizer São Paulo, a nossa guerra não é contra homens de carne e osso,
são contra espíritos. Então a nossa guerra é contra o mal. E o mal, enquanto nosso Senhor Jesus Cristo não retornar, o mal vai sempre existir nesse mundo. Então, quando nós somos crismados, quando nós recebemos o sacramento da confirmação, nós somos chamados a sermos soldados. De fato, nós somos chamados a guerrear, a lutar. Precisamos, e já dizia acho que Santo Agostinho, precisamos lutar com violência contra o mal. Né? E aí já dizia meu onomástico, São Felipe Neri, o céu é dos violentos. O céu é para aqueles que lutam todos os dias, lutam contra os inimigos que nós temos, que é a nossa carne, o mundo e o inimigo, o demônio. Né? Então nós precisamos lutar todos os dias contra isso, contra o mundo, contra o demônio e contra a nossa carne. E para isso, Deus nos dá a unção através do crisma, através do óleo do crisma, vai simbolizar essa unção de guerreiro, essa unção para lutar todos os dias, além de, como eu já disse aqui, reforçar a unção que Deus nos dá de sacerdotes, profetas e reis. Né? E ainda tem, dentro do rito do crisma, e ainda como matéria, a imposição das mãos. Porque a imposição das mãos é muito importante, pois através dela nós acreditamos que recebemos a bênção de Deus. Né? Através da imposição das mãos, dentro do rito da confirmação, esta é a matéria que simboliza a imposição do Espírito Santo sobre o crismado. Então é muito importante também este momento. Bom, falei da matéria, e aí agora falando da forma em si, né, nesse momento mais técnico. Eu tento misturar um pouquinho de exemplo, com um pouquinho de reflexões, com um pouquinho daquilo que é doutrina mesmo, né? Bom, dentro do ritual do crisma, existe ali certinho a imposição das mãos, a bênção da imposição das mãos, né? Que eu até, por falha minha, eu não anotei, mas existe certinho ali uma bênção que o bispo vai rezar durante o momento em que ele põe as mãos. E no momento do óleo, essa eu não anotei, mas essa eu sei de cor, porque foram 8 anos ensinando os crismandos. Olha, na hora de receber o crisma, o bispo vai lá, vai pegar o olhinho lá no dedo, vai passar na sua testa dizendo, né? Fulano de tal, recebe por este sinal o Espírito Santo. A gente responde amém. E aí o bispo então vai dizer, a paz esteja contigo. E o crismado vai responder contigo também. Né? E aí vai ter um momento muito bonito e com um significado enorme, onde o bispo vai dar, se ele for bonzinho, um leve tapinha, né? Se for o padre Jean, eu lembro que os meus crismados, eles tinham medo, porque eles falavam assim, olha, o padre Jean já me conhece na paróquia. Aí eu falei, então, se crismar com ele, vai tomar um tabefe, né? Nem um tapinha, um tabefe. Então, tem esse momento, né, bonito, do tapinha no rosto, e um abraço, um beijo da paz. Né? Aqui no Catecismo de São Pio X, vai falar sobre isso, eu acho muito interessante. Né? Vai falar assim, olha, por que se faz a unção na fronte, que é aquilo que eu já estava falando, né? Faz-se na fronte, onde aparecem os sinais do temor e da vergonha, a fim de que o crismado entenda que não deve envergonhar-se do nome e da profissão de cristão, nem ter medo dos inimigos da fé. E aí pergunta, por que se dá uma leve bofetada na face do crismando? E aí ele responde, dá-se uma leve bofetada na face do crismando, para que este saiba que deve estar pronto a sofrer todas as afrontas e todas as penas pela fé e amor de Jesus Cristo. Então, mostra, né, é muito interessante, porque mostra isso, né, São Pio X vai trazer esse significado de que, apesar das afrontas, apesar dos sofrimentos, nós devemos sofrer, nós devemos enfrentar tudo isso por amor a Cristo. Então, esse o... Essa é uma pergunta, viu, que veio depois daquelas outras, veio mais uma pergunta, e essa já é a resposta de uma das perguntas. Ah, que interessante aí, ó. Tá vendo? Ainda bem que você lembrou, acho que eu já ia falar, opa, você falou, teve uma pergunta, aí eu falei, eu não tô lembrado não, ainda bem que você já... Mas é isso. E aí depois, então, tem o abraço,
né, um abraço e um beijo da paz, e esse gesto significa a acolhida da pessoa no exército de Cristo, né? Aí os mais estudiosos, podemos dizer assim, poderiam falar, mas a pessoa já não entrou no exército de Cristo no batismo? Bom, aí eu volto naquilo que eu falei. Quando a pessoa recebe o crisma, ela recebe a unção para ser soldado, guerreiro, né? Podemos fazer uma situação imagética de que a pessoa ao receber o batismo, ela entra no corpo místico de Cristo, mas ela vai começar ali na academia, se ela não recebeu o crisma ainda, né? Ela vai começar ali como, vamos dizer assim, um aspirante. E aí vai treinando, vai conhecendo, buscando conhecer a doutrina, até se tornar apto, né, que a gente já falou sobre isso, e até mesmo até ver que, opa, meus inimigos são muitos, eu preciso de forças para lutar, eu não consigo sozinho. E aí então ela recebe o sacramento de crisma como unção para se tornar um guerreiro, né? Então, por isso que é acolhido nesse exército de Cristo, né? Claro que não tem nada a ver com o exército da salvação, tá? Mas assim, só para trazer essa situação de imaginação mesmo, né? Eu acho muito bonito. A igreja, ela é muito rica quando ela fala dessa simbologia, né? Através daquilo que ela traz como simbologia. Eu estudei na faculdade, quando eu fiz História da Arte, a gente estudou um pouco dos ícones, né? Das representações dos santos, dos mártires. O professor explicou que muitas vezes as imagens assim que a gente tem, voltou, já falei, opa, travou aqui, vamos lá, vamos esperar um pouquinho. Mas a minha professora falou que muitas vezes as imagens que a gente tem, né, por exemplo, Santa Rita, Santa Inês, Santa Ágata, talvez não tenha sido exatamente como ela é desenhada, mas ela tem um muito esquematizado para mostrar algo. Então, normalmente um mártir, por exemplo, vai aparecer com uma palma de oliveira, em sinal do martírio, as cores, tudo isso é sempre bem pensado. Então é muito interessante a riqueza que tem nessa linguagem. E para os sacramentos não poderia ser diferente, né? Afinal, são sinais simples, então a gente pode senti-los. Muito bem. Passando a matéria, temos o último ponto, que são os ministros, né? E o ministro do sacramento da confirmação, por excelência, é o bispo. Somente o bispo pode administrar, por excelência, o sacramento da confirmação. Porém, como os padres são extensão, né? O padre Jean que vai falar sobre ordem, Tati? É o Padre Jean que vai falar sobre ordem. Então, provavelmente ele vai falar isso na live dele, que os padres, eles são extensão do sacramento do bispo. Eles são extensões ali do servir do bispo. Os padres vão onde o bispo não pode ir. E por conta dos padres serem essa extensão, eles podem, com prévia autorização do bispo, administrar o sacramento da crisma, né? Na minha paróquia, eu não tenho certeza, mas acredito que na minha diocese, os padres eles administram no sábado santo para alguns catecúmenos o sacramento do crisma, somente nessa ocasião. E quando vai na diocese, né, ter ali o rito do crisma, o bispo convida um ou outro, até porque junta 3, 4 paróquias e o bispo sozinho para crismar, sei lá, 150 jovens, ficaria uma eternidade ali. Então, por motivos pastorais, ele pede a um ou outro sacerdote que o ajude nessa missão. Mas é sempre lembrar nesse sentido, que o padre o faz quando necessário, por ser extensão do sacramento da ordem do bispo. Então, é o bispo que está ali fazendo na pessoa do padre. Isso é muito importante a gente entender, porque o padre não pode pegar, dar a louca no padre, hoje eu vou crismar 10 pessoas, liga aí para quem não tem crisma, fala que a gente vai crismar. Porque essa não é a obrigação do padre, essa função é do bispo. E o padre pode fazer por extensão do bispo, né? Com prévia autorização. Então, isso é importante a gente deixar claro. Bom, falei da origem bíblica, falei que somos marcados por um sinal, e por último, mas não menos importante,
Eu só queria fazer uma pincelada antes da gente começar a responder as perguntas sobre. Cadê? Os efeitos. Não, isso aqui tem duas coisas, desculpa, não é só uma, não. Os efeitos da confirmação, né? Quais são os efeitos desse sacramento, e junto com os efeitos vai entrar aqui a questão dos dons, né? Porque no crisma, na confirmação, nós recebemos os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, né? Então, aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1303, vai dizer: por isso a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. São seus efeitos nos enraizar mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba Pai e nos une mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. É interessante aqui a palavra que se usa, né? Não é cria em nós, não é nos dá, mas é aumenta em nós os dons do Espírito Santo. É importante a gente entender, por isso que o crisma, ele é a confirmação do batismo. Ele vai aperfeiçoar e vai finalizar aquilo que o batismo iniciou. Então a gente precisa muito bem claro isso na cabeça, porque muitas vezes as pessoas acham que quem não é crismado não tem o Espírito Santo. Mas pelo contrário, o batizado já tem o Espírito Santo. Inclusive, o batizado recebe o Espírito Santo através do óleo do crisma administrado no sacramento do batismo. É uma loucura para entender, mas é isso que acontece. Então, o batizado ele já tem o Espírito Santo, mas o crisma vai nos confirmar na fé e aumentar ainda mais em nós os dons do Espírito Santo. Aí o catecismo segue dizendo: torna mais perfeita nossa vinculação com a igreja. E isso é imprescindível, não vou saber falar essa palavra agora, mas finge que foi. Bom, e aí isso é importante também, esse vínculo com a igreja, né? Minha dicção tá ruim, gente, eu tô um pouco gripado, então por isso que eu não vou nem tentar. Mas assim, junto com a igreja, nós estamos para servir. E nós vamos ver que existem algumas funções que são mais eficazes quando realizadas por alguém que já tem o sacramento do crisma, que já tem ali em si infundido o Espírito Santo através do sacramento da confirmação. Por exemplo, o catequista, vamos pegar o catequista. Um catequista que dá a catequese crismal, né? Falar catequese crismal, mas assim, o catequista que vai preparar as pessoas para receberem esse sacramento do crisma, ele precisa ter passado por essa etapa da fé. Ele precisa ter sido crismado, né? Então, é importante a gente pensar em alguns pontos assim, né? Uma pessoa que vai trabalhar com formação dentro da fé, seria interessante que ela já tivesse recebido o sacramento da confirmação, que ela já tivesse confirmado a fé, né? Não sei como funciona, mas se a gente for parar para pensar, uma pessoa que ajuda um padre no exorcismo, seria interessante que ele ajudasse o padre, né, através que ele já recebesse o sacramento da confirmação, pois ele seria um soldado mais eficaz, né, pensando até naquela brincadeira que a gente fez da imagem do soldado. Então isso é importante, né? Então aumenta assim o vínculo com a igreja, torna mais perfeita. O Elder colocou, né, as palavras corretas. O bispo é um ministro ordinário, enquanto o padre, ou o pároco, ou o administrador paroquial é um ministro extraordinário, né? E aí eu gosto muito dessa palavra, o Michel Pagiossi, é um grande homem sobre liturgia, tem muita gente que pergunta para ele algumas coisas sobre os ministros extraordinários, e aí toda vez que eles perguntam, acho muito legal quando ele fala, olha, deveria ser tão extraordinário quanto o nome, porque muitas vezes o extraordinário se tornou ordinário. Eu acho que para o crisma isso é importante também, né? Não é ideal que uma paróquia tenha crisma, por exemplo, todo final de semana, sem o bispo estar presente, sem ter, né? Seria interessante que em momentos extraordinários, em casos muito específicos, que o padre se oferecesse para administrar o sacramento do crisma, mas que essa função ficasse
com um bispo. Bom, outro efeito do sacramento da confirmação nos dá uma força especial do Espírito Santo, e aí vem, né, a parte do soldado novamente, para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiros testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo, para nunca sentir vergonha em relação à cruz. A gente vê aqui, por exemplo, né, vai ter uma citaçãozinha, deixa eu ver de onde, 272, Santo Ambrósio vai dizer: lembra-te, portanto, que recebestes o sinal espiritual, o espírito da sabedoria e de inteligência, o espírito do conselho e força, o espírito do conhecimento e de piedade, o espírito do santo temor, e conserva o que recebestes. Deus Pai te marcou com seu sinal. Cristo Senhor te confirmou e colocou em seu coração o penhor do Espírito. Então a gente vê que são os dons do Espírito Santo que Santo Ambrósio coloca aqui, né? Então, através do sacramento da confirmação, através do óleo da crisma, nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo para podermos ali, fortalecidos na fé, com esses dons do Espírito Santo, né, podemos batalhar a nossa batalha constante, a nossa cruz diária, né, que é o temor a Deus, a sabedoria, o entendimento, o conselho, fortaleza, ciência e piedade. Agora, para os dons do Espírito Santo, acho que seria interessante, se vocês quiserem, se a Tati quiser, depois a gente pode marcar uma live especialmente, unicamente para falar sobre os dons, senão a gente vai tomar aqui mais 1 hora, tempo que não temos, né? E aí agora as perguntas para a gente poder responder e já ir se preparando para finalizar, que eu acho que a gente está no tempo certinho. Milagre está no tempo certinho, viu, Tati? Normalmente eu costumo atrasar. Claro que a gente aqui também. É porque é muito assunto, né? Eu gostei da sua ideia de a gente fazer uma live sobre os dons, né? É uma Porque boa ideia. o dom do Espírito Santo, eles nos ajudam nesse sentido, né? Na nossa santificação. E as pessoas, elas têm inclusive foi até algo que eu anotei aqui, elas têm uma ideia errada sobre o que é o dom, né? O dom da fortaleza. Elas não têm uma consciência plena do que realmente é. Então, vou deixar que a gente vai marcar essa live, mas a gente precisa mesmo se aprofundar, né? Exatamente. Vou até te dar uma dica, ó, o Cachíssimo está comentando bastante aí. Eu aprendi muito com os dons do Espírito Santo numa formação com o Helder. O Helder me ensinou muito, muito mesmo. E teve uma outra formação também que eu tive com o irmão Silvano. Eu não sei se você conhece ele, mas sobre os dons do Espírito Santo que também foram essenciais assim para a minha formação. Foi muito bom mesmo. Acho que é Ele é professor interessante. de filosofia, o Silvano? Isso mesmo. Isso. Você deve ter encontrado ele nos corredores do curso de noivos. E depois eu fiquei sabendo, depois eu ouvi, é porque ele não me reconheceu. Eu vi na escola da minha filha, que a minha filha estudava. Ele era Legal. coordenador. E eu falei, nossa, falei, que bom Muito, saber que ele está aqui. muito pequena. Esses dias, é que assim, para a galera que está assistindo, a tarde faz parte das palestras do curso de noivos na minha paróquia. Eu não sei que eu não sou noivo, sou solteiro, mas minha mãe é da pastoral da família, então ela que organiza junto com o pessoal. E aí minha mãe estava contando esses dias o dia que a Tati descobriu que a minha mãe era minha mãe. Que até então ela Nossa, me conhecia e conhecia minha mãe. Isso é normal, acontece muito, viu, Tati? foi, ela me pediu para adicionar no Facebook, eu olhei e falei, gente, eu conheço esse menino, meu Felipe? Como assim? Aí depois eu falei para ele, eu conheço sua mãe tem muitos anos que eu, né, assim, contando com a pandemia, né, que não teve, mas assim, são 5 anos, né? Foi a idade mais ou menos do Lucas, que eu tô na Todos os Santos pregando, desde o ano passado que eu virei paroquiana. Então, assim, eu falei, nossa, olha como que as coisas são, né? Um mundo muito Mas, pequeno. bom, assim, a gente falando até sobre os dons e tudo mais, acho que essa pergunta até tem a ver com isso, né? O Sim. medo e o desespero que vários católicos experimentam pode ser vencidos pela confirmação?
Assim, com certeza. Resposta assim, direta, se fosse São Pio X, ele já escreveria lá no catecismo. Com certeza, com letras maiúsculas, né? Bom, como eu disse, o sacramento da confirmação é o sacramento que nos dá uma força a mais especial do Espírito Santo, né? É o que tá um dos efeitos que está descrito no catecismo. E essa força nos leva para a batalha, né? Eu acho interessante, eu não lembro agora, eu li um livro sobre o sofrimento esses dias, e ele falava assim que quanto mais nós adentramos na fé, mais nós somos impelidos a se aproximar do sofrimento. Quanto mais nós nos aprofundamos na fé, parece que mais próximo do sofrimento nós vamos entrando, até porque a nossa fé é em Cristo Jesus que ressuscitou, mas que morreu na cruz para nos salvar. Então parece que quanto mais próximo da fé nós adentramos, mais próximo da cruz nós vamos ficando. E aí a gente pode até parar para pensar que é uma loucura para algumas pessoas, essa aproximação nos faz mais fortes. Então, através do sacramento da confirmação, nós vamos nos aproximando mais de Deus e nos tornando mais fortes. Mas isso vai nos atrair, sim, né? Talvez até mais. Muita gente antes de ser crismado já pensa nas tentações, pensa nas provações da vida, nas questões com desespero, né? Nos próprios medos que a gente tem, às vezes alguns medos simples, outros não, né? Eu, por exemplo, eu cresci com medo da morte. Eu demorei muito tempo para perder o medo da morte. Eu acho que dentro do sacramento da confirmação foi uma das coisas que me ajudou muito, muito mesmo, a entender a questão da passagem, né, a entender a questão da Páscoa da alma, da ressurreição, da vida de além, da vida além, né? Então, assim, eu acho que é muito importante. O sacramento da confirmação, ele vai nos dar os dons do Espírito Santo, como a Tati falou, e é bem nesse ponto que a gente começa a perceber que através desse sacramento, através dessa confirmação, desse aumento do Espírito Santo em nós, a gente vai se tornando mais forte. Então a gente consegue combater melhor os nossos medos, né? E às vezes até com os próprios dons, por exemplo, com o dom do temor a Deus, com o dom da sabedoria, do discernimento, a gente vai conseguindo se aproximar mais e se fortalecer mais em Cristo, para nos tornar mais fortes e vencermos muitas vezes aquilo que sozinhos não conseguiríamos. Eu estava lendo um pouquinho sobre os dons e o dom da ciência, ele nos leva a entender exatamente o porquê do sofrimento e transformar esse sofrimento, né, entender ele e saber transformar ele na sua vida. Sim. Porque, mas eu sofro, porque todo mundo, não quer sofrer, meu Deus do céu, parece que eu sou o único, né, alecrim dourado que todo mundo fala. Não, gente, eu não sou a única que sofre na vida, né? E o sofrimento, ele faz parte, né? E se a gente tem esses dons que nos fortalecem, dá... Ai, eu vi uma mão aqui, até fiquei assustada. Tá claro. Não é essa aqui, meu Deus. Então, o dom da ciência nos dá esse entendimento para que a gente possa entender que vamos sofrer tribulações, vamos ter sofrimentos, mas faz parte do processo até para a nossa santificação. Né? Eu não sou o único que sofro, mas, né, e transformar, né, esse sofrimento em algo bom para nós. São Paulo faz isso, né, fala isso nas cartas dele, transformar, né, tirar aquilo que tem de bom, do mal, para aquilo, né, que é bom para nós. Né? A gente, Sim. por exemplo, aqui a gente viveu um momento, assim, contando bem rápido para vocês, né? A gente viveu uma experiência de presenciar a morte de uma pessoa no hospital. Foi uma experiência que São José nos levou a isso, né? A gente chegou no hospital para visitar um amigo nosso e ele estava ali na hora, convalescendo. Nós puxamos o terço de São José na hora, né? E ele foi, naquele momento mesmo que a gente estava rezando, a gente terminou de rezar e ele se foi, né? Foi uma morte, a gente até fala, foi uma morte muito bonita, foi uma morte assistida, né? E aí a família entendeu, e ele mesmo entendeu antes dele morrer,
o porquê desse sofrimento e tribulações. Não era aquela coisa assim, ai meu Deus, ele tá morrendo. Ninguém ficou desesperado, nada disso, né? Então, é entender o que nós estamos vivendo, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Uhum. Não está desesperado, porque desespero não é algo que provém do espírito, não é algo que provém da fé, né? Eu sei que a morte é difícil para a gente entender, você mesmo falou que, né, para você foi difícil, né? E para mim também, para todos nós, né? Algo que é difícil, mas não é algo que deve ser desesperador a ponto de eu me entregar completamente. Eu conversava com uma outra pessoa e ela falava assim, Tati, é impressionante quanto pregadores, pessoas assim elas estão paralisadas com a pandemia, né? E isso a gente Uhum. não tem, ainda mais uma pessoa crismada que tem o Espírito Santo, né? Ela não pode se deixar abater por isso, né? Sim. Você sabe que a gente fala da pandemia, tem um amigo meu que ele fala assim, não é a primeira pandemia no mundo. A diferença é como se enfrentou. Porque hoje tem muita gente que ouve qualquer coisinha e já se assusta muito fácil. Né? Inclusive as gerações que a gente vai criando, né, por conta, eu acho que um pouco por conta do discurso de que a gente tem muita gente com depressão, com ansiedade, e isso é muito verdade, né? Mas eu acho que assim, um pouco por conta desse discurso, dá-se a entender que se tornou comum coisas que não deveriam ser. A própria questão do medo, né? Hoje em dia, você pega, a gente pensa antigamente, né? Ah, fulano de tal, uma criança tinha medo de cobra. O que o pai fazia? Ia lá no mato, pegava uma cobra, trazia, dava na mão da criança, agora você vai perder seu medo, né? Hoje em dia tem criança, sei lá, tem o medo de dormir na cama sozinho. Passa 5 anos dormindo no quarto dos pais, porque os pais não querem deixar a criança com aquele possível trauma. E aí cria-se pessoas que estão ali, qualquer, qualquer situação é uma situação que a pessoa simplesmente vai travar e vai falar, não vou fazer porque eu não consigo. E aí a gente sabe que tem coisas que realmente é impossível. Se você falar para uma pessoa, ó, pula do prédio e sai voando, a pessoa não consegue porque é impossível. Mas tem Uhum. muitas coisas que têm sido desculpa, né? E a gente, eu acho que a gente, quanto mais se fala de que é uma sociedade fraca, de que é uma geração fraca, e mais se dá essa desculpa para justificar os erros, a gente vai piorando a situação até chegar o momento que a gente não vai conseguir mais controlar. É a mesma coisa com comida. Eu passei por uma experiência esses dias, eu vou contar super rápido. Eu estou trabalhando numa escola e aí na hora do intervalo os professores têm um lanchinho para os professores que é uma maravilha. O café de lá é sensacional. Tomo café 5, 6 vezes por dia, então o café tem que ser bom. E aí eu cheguei lá no lanche para comer e aí tinha uns pedacinhos de panetone e estavam deliciosos assim. Você olhava dava vontade de comer. Só que eu tenho um problema com o panetone que eu sempre falava que não ia comer, porque para eu comer eu tinha que fazer um caçador ali, né? Tinha que fazer um arqueólogo, que eu ia cavando o panetone para tirar a uva passa e as frutas cristalinas. E tira, tira, Ai, tira, meu tira. panetone, Felipe. Então, entendeu? Eu preferia chocotone, mas não ia reclamar. E aí tava lá até ficar. Aí teve uma vez que aqui em casa que ficou um prato assim, parecia que tinha um pedaço de panetone, porque tanto de fruta e uva passa e ameixa, não sei o que eu tirei e coloquei ali, né? Mas aí nesse dia na escola, eu fui, peguei o panetone, coloquei no prato, aí eu encarei o panetone assim. Aí eu lembrei de uma amiga minha que postou um negócio esses dias falando assim: Meu, você já tem 20 anos, come a droga da cebola. Para aquelas pessoas que não comem cebola de jeito nenhum. Aí eu falei assim: Não, pera lá, é um panetone, não é um negócio. Meu, não vou morrer se eu comer. Tá tão bonito, tá apetitoso, e eu não vou ficar aqui caçando frutinha, eu vou comer. Eu comi. As frutas eu engolia direto, eu não mastigava para não sentir o gosto. Mas eu comi.
Então, assim, hoje eu como panetone. E aí você vê que eu cresci, minha mãe não come muita coisa. Então, cebola, por exemplo, minha mãe não come. Hoje, se deixar, eu pego a cebola, corto ela inteira, jogo na frigideira e como ela só a cebola frita. Então, assim, são coisas que a gente vê que quanto mais a gente vai dando corda para desculpa e para frescura da pessoa, mais ela vai se tornando assim. E aí eu acho que a gente precisa. Olha como que é legal, né? A gente pega essa história que é uma coisinha besta, mas a gente traz isso para a fé. Quantas pessoas que eu conheço, crismadas, que saíram da igreja para se tornar, por exemplo, homossexuais? Por quê? Porque não é que a igreja está certa e eu estou errada, porque a igreja não me aceita como eu sou. Né? Quantas pessoas não saem da igreja porque no momento em que uma criança de 13 anos, fato verídico, todos sabem o que eu estou falando, uma criança de 13 anos é obrigada a abortar, a igreja bate o pé e se coloca contra. E aí as pessoas falam, ah, não, tadinha da criança. Essa igreja é doida, estou saindo da igreja. Então, olha só, quantas pessoas, né, por falta desses dons do Espírito Santo, dom da ciência, dom do discernimento, deixam a verdadeira fé por coisas bestas, por coisas que, assim, vamos dizer, né, porque quem pegou a live toda está sabendo da história, pela frutinha cristalina que tem dentro do panetone. Então, é muito importante a gente saber também se mortificar nesse ponto. É porque não é só, né, ir na igreja, receber os sacramentos e tchau, né? Há toda uma vivência, né, de Santa Missa, de vida de oração, porque senão, como é que você vai receber essa graça santificante se você venha, então eu venho, é como se fosse um self-service a igreja, eu venho, peraí, eu quero esse sacramento, eu já peguei, eu vou embora, tchau. Né? E Sim. as pessoas não têm essa clareza. E eu acho que também, né, tem a ver também com o catequista, né? Claro que assim, o fato de eu ter te chamado, né? Eu assim, não te conheço muito tempo, mas o Uhum. pouco que eu te conheço e um pouco que eu vi também na sua página e tudo, a gente tem uma noção de conhecimento e é isso que a gente queria trazer para cá, né? Pessoas que Uhum. tivessem conhecimento para passar para nós. É claro que a gente falou, os temas são muito abrangentes, é muita coisa, porém, para justamente nós precisamos catequizar as pessoas. É justamente porque a nossa página existe, né? Sim, Catequizar, formar as famílias, que as famílias formem os seus filhos em casa, né? Não deixar para o catequista, porque tem muito isso, né, Felipe? De os sim, pais, sim. o catequista que resolve. Mandamento não, o mandamento o catequista fala, né? E não é Sim. bem assim que as coisas. A catequese já começa ali, a base começa em casa, né? Isso, eu como catequista, né? Você é mãe de uma catequizante, você sabe, né? Assim, no começo, por exemplo, da catequese, eu tenho muito essa questão de observar. Depois eu vou deixando, porque aí eu entro mais num ponto avaliativo. No final, chegar para a criança e falar, olha, fulano de tal, infelizmente, não vai receber o sacramento, porque não está pronto, não tem a catequese em casa. Mas no pré, né, antes disso, eu costumo muito pegar no pé dos pais, né? Eu até brinco, eu falo, quando eu peguei, assumi a turma de catequese, achei muito interessante que eu entrei, o grupo só tinha mãe. Um monte de mãe dentro do grupo, aí eu mandei mensagem e falei assim, olha, eu sei que para muitos falam que é porque os pais acompanham junto, né? Então, ter dois celulares no mesmo grupo para receber o mesmo aviso, para um casal que se conversa, realmente é ineficaz. Mas eu espero que de fato vocês estejam fazendo isso, porque a catequese é uma obrigação e função dos senhores pais e do padre. O catequista está aqui, entrou na história como acidente, né? Aí para conseguir auxiliar o padre, até porque o padre não daria conta de catequizar tudo isso. Só que quando a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto, quando ele vai receber o sacramento do crisma e do batismo não, mas do crisma eu sei que tem um diálogo muito interessante entre o bispo e o padre. E aí o bispo pergunta, né, padre,
Você pode me dizer se fulano de tal, se esses trocentas pessoas que tem aqui estão aptos a receber o sacramento? Porque é aquilo que eu falei no começo da live, você precisa estar apto para receber o sacramento do crisma, né? E aí o padre responde, né? Após um longo tempo de preparação, posso afirmar, juntamente dos seus catequistas, que fulano de tal está preparado para receber o sacramento. Então, a gente, quando a gente se reúne como catequista, não fazia parte do Crisma, era um grupo que dava catequese de Crisma. Ainda é, né? Eu só não faço mais parte. Mas aí, todo final de turma, a gente sentava, fazia uma rodinha. Eu era o carrasco, mas a gente fazia o famoso Crisma no Crisma, né? Eu não sei, poucas paróquias têm isso, porque tem muita paróquia que está ali como, de fato, um supermercado para distribuir sacramento, acabou, né? Mas a gente tem essa autonomia na paróquia Todos os Santos, pelo menos a gente teve essa autonomia de poder olhar caso por caso e falar, olha, fulano de tal, e aí? Se a pessoa está preparada por isso, isso e isso, ou essa pessoa não está preparada por isso, isso e isso. E a gente teve a carta branca tanto da coordenação da catequese, do Helder da Caixíssimo, que vai estar aqui também durante essas lives, né? Quanto do nosso pároco, o padre Jean, a gente teve a carta branca de falar, olha, fulano de tal pode crismar, fulano de tal pode não crismar. E aí a gente sempre fala isso porque a Thalita colocou aí o que eu ia, como eu vou finalizar. Nós somos cobrados dessas almas, né? Tem muita gente que a gente crisma e depois sai da igreja. Aí eu falo assim, existem pessoas que chega num ponto, que é aquele ponto onde eu falo assim, olha, eu, da minha parte, tudo que eu poderia fazer, eu fiz. Né? Que é o grande mal de alguns crismandos, principalmente quando as turmas são adolescentes. Se apega ao catequista e traz o catequista como um pai ou uma mãe, porque não tem essa figura dentro de casa. Que é Né? uma E referência. aí, quando chega na hora de crismar, o catequista, eu falo assim, tem os catequizandos, né, que tem ciúmes do catequista. Aí eu falo assim, gente, vocês têm que entender que o catequista é tipo professor de escola. Tem muito aluno que lembra de um professor. Tem muito aluno, tipo, sei lá, o professor X, o professora Marilene de História deu aula na sexta série, todos os alunos lembram. Agora pergunta para essa mulher se ela vai lembrar de um aluno entre 250 que ela teve naquele ano. Claro que a gente sabe que tem uns que se destacam, e aí vem a vivência da comunidade, que o sacramento da confirmação também dá. Então, talvez o cara que fez crisma comigo, e é um dos orgulhos que eu tenho de como catequista de crisma, ver alguém que foi crismado pela formação que teve comigo, hoje ser catequista, hoje ser músico, hoje ser coroinha, ser acólito, marianinha, isso é uma grande gratificação. Então, a gente vai lembrar mesmo porque está convivendo ali. Mas o catequista ele vai ter outras pessoas para cuidar. A catequese é uma coisa transitória, né? O catequista vai pegar as crianças, vai formá-las na fé, elas vão receber o sacramento, depois elas vão vivenciar este sacramento nas diversas formas na comunidade. E o catequista ele vai permanecer com as outras turmas. Então, acontece muito também do jovem se apegar ao catequista e querer ficar, e aí você fala assim, meu, eu não tenho mais o que te passar. Né? Tem um caso muito específico que aconteceu isso. Nessa reunião de Crisma no Crisma, eu falei assim, olha, fulano de tal, eu penso que assim, a nossa obrigação com fulano de tal é ensinar a doutrina. A gente ensinou. É ensinar a ter intimidade com Deus. A gente ensinou. É trazer uma rotina de oração para a pessoa tem. Agora, daqui para frente, ela pode dar uma pessoa, assim, num nível totalmente acima de todos nós, ela pode se tornar uma pessoa santa mesmo, ou ela pode dar uma pessoa desastrosa, uma pessoa que ninguém imaginava aqui. Isso vai depender somente dela. Então, por mim, a gente crisma fulano de tal porque está preparado. Como vai ser o depois, não depende mais da gente. E isso é um grande problema, porque as pessoas confundem o catequista, principalmente quando se fala de sacramento da confirmação, as pessoas confundem com pai, com mãe, com uma pessoa que tem que ficar ali
a vida inteira, 100% do lado, e a pessoa não caminha com as próprias pernas. Mas aí a gente fala, né? Poxa, não era o sacramento da maturidade? Onde está a maturidade da pessoa largar as costas do pai e da mãe e viver a sua vida? Então, acho que isso é importantíssimo também. Vamos lá, outra pergunta. Que assim, na realidade, eu acho que já foi respondida, mas não sei se a gente que vai querer complementar, né? Um católico pode ter dificuldades para a vivência da fé sem a confirmação? Bom, acho que a gente acabou de falar bastante situações, né, onde a gente vê que pode sim. Eu acho que até mesmo pelo tempo, acho que a gente pode passar. Não sei que você queira complementar com alguma coisa. Não, para mim tá tranquilo. A outra também, que tem a ver com isso que a gente já falou também, né? A confirmação é necessária para o exercício do apostolado, né? Tudo tem a ver com essa questão, né? Até do que você trouxe, né? Que eu até trouxe também, eu coloquei até no texto do Bethesda, que é da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que fala justamente também dessa questão de soldado do poder, né? Quando você tem o batismo, você tem o poder. Quando você recebe a Sim, confirmação sacramento da crisma, você tem mais poder, né? Então, exatamente. ela é necessária para o exercício do apostolado. A gente até já falou aqui, né? Sim. É Aí, só uma. agora, pode falar. Só fazer uma colocação, Tati, que eu acho interessante colocar. O batismo é o único sacramento que a gente não pode morrer sem. Né? Parece estranho, mas assim, por isso que até a igreja recomenda que mesmo que se batize o mais cedo possível, né? Porque a gente vê na fala de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, quem crê e for batizado já está, será salvo, quem não crê e não for batizado já está condenado. Então a igreja acredita que o batismo é o único meio que pode nos levar à salvação. Né? Logicamente que não é só ele, mas é a partir dele que nós vamos caminhar. Inclusive, quando a gente fala de sacramento, quando a gente fala de santidade, quando a gente fala de qualquer coisa que envolva a fé católica, a gente já vê, por exemplo, no catecismo, que tem essa linguagem mais doutrinal, a gente já vê lá, todo batizado. Ou seja, quem não é batizado para a igreja é meio que indigente. Então, assim, só acho que é interessante a gente ver isso, porque, por exemplo, para uma pessoa que morreu sem o sacramento da confirmação, não quer dizer que necessariamente que ela seja uma pessoa condenada. Né? Então, assim, o batismo é o essencial. O sacramento da confirmação vem para confirmar esse batismo. O que pode levar algumas pessoas a perguntar, então não é necessário. Não, não é que ele não é necessário. É que ele não é necessariamente preciso para a salvação das almas, digamos assim. Ele vai nos fortalecer, ele vai nos dar os dons do Espírito Santo, vai nos ajudar a chegar no caminho de santidade, vai nos ajudar a nos amadurecer, né? Mas eu acho importante trazer isso porque, por exemplo, às vezes acontece, e aí eu até falei, né? Quando eu falei do envolvimento com a vida da igreja, eu falei alguns exemplos, porque existem coisas que um batizado pode fazer sim, né? Por exemplo, um coroinha. Uma criança, normalmente ainda não recebeu o sacramento da confirmação, ela pode servir na igreja como coroinha, mesmo tendo o sacramento do batismo. Né? Agora, quando ela já está ali numa idade avançada, onde ela já está madura, onde a tentação já vem pegando forte, né? Onde ela precisa desse fortalecimento, é essencial que ela receba o sacramento da confirmação. Né? Então, assim, esse exercício do apostolado é muito importante a gente entender que em alguns momentos pode-se até existir o exercício do apostolado sem o sacramento da confirmação, mas que vai chegar um momento onde esse exercício do apostolado não vai ser eficaz, a não ser que se receba o sacramento da confirmação para poder fortalecer esse exercício na fé. Os próprios apóstolos, a gente tem isso, né? Quando Jesus morre, antes de Pentecostes, os apóstolos ali no caminho dos 50 dias de ressurreição, eles já fazem algumas coisas. Né? A gente vê, por exemplo, eles se reunindo no cenáculo, Jesus aparece no meio deles, a gente vê eles partindo pão, partilhando pão, né? A própria questão da pesca, assim, por mais que seja algo que seja meio dissoluto, no sentido de Pedro volta a pescar e larga tudo,
mas ainda assim Pedro estava com os outros apóstolos. Ele estava em comunidade ali fazendo um serviço. A gente não sabe, por exemplo, se aqueles peixes que eles estavam pescando talvez fosse para dar para os mais pobres, por exemplo. Então, tipo assim, existe ali um exercício de algumas coisas que os discípulos faziam antes de Pentecostes. Mas o trabalho de evangelização começa de fato após Pentecostes. Então, para a gente ver essa importância do Espírito Santo, né? Então, existem coisas que a gente pode exercer sem o sacramento da confirmação, mas existem coisas que só serão plenas, que só serão perfeitas, realizadas, se tiver ali o sacramento da confirmação. Acho que é só para ter essa divisão. Tem outra, mas você já falou também, né? Em que sentido o crisma é a confirmação do batismo, Então, né? traz muito essa resposta. Em que sacramento se usa o óleo do crisma? Isso é interessante. Isso é muito interessante porque é muito legal, assim, essa noção, né? Primeiro a gente vê a noção do óleo, que vem lá do Antigo Testamento, né? E quem era ungido pelo óleo? As pessoas que eram ungidas pelo óleo eram os reis. O rei Davi, por exemplo, foi ungido por Samuel, né? O rei Saul, se eu não me engano, também foi ungido por Samuel. E Salomão também, se eu não me engano, foi ungido. Me corrijam aí se eu estiver errado, galera, porque eu não lembro agora de cabeça. Mas eu sei que os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos, né? Não todos, mas alguns profetas foram ungidos. E na própria descrição do óleo do crisma, que eu sei que é uma pergunta, então eu vou guardar para ela. Até separei a passagem para a gente ler aqui. Vai dizer no Êxodo, né, que na própria descrição que faz o óleo, logo em seguida já fala, olha, você unge com esses óleos Araão e todos os seus filhos, né, a questão do sacerdócio. Então, os sacerdotes, os reis e os profetas, eles eram ungidos com o óleo do crisma. Com o óleo do crisma, assim, com o óleo do Antigo Testamento, que depois virou o óleo do crisma, né? E aí, pensando nesse sentido, todo batizado faz parte desse ministério de Cristo. O sacerdócio, o profetismo e o ministério régio de Cristo. Né? Todos nós batizados em Cristo somos reis, porque somos filhos do rei. Né? Somos sacerdotes, porque somos chamados a pregar e anunciar o evangelho. Os sacerdotes, não, desculpa, profetas, e somos sacerdotes porque somos chamados a oferecer a nossa vida a Deus. Então, todos nós somos reis, sacerdotes e profetas no batismo. O que confere isso é o óleo do crisma. Então, o óleo do crisma ele é utilizado também no sacramento do batismo, logo após acontecer o batizado. Isso em situações normais, né? Situações específicas. A pessoa foi lá no hospital, está em caso de morte, pegou a água, batizou. Te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fulano de tal está batizado. Né? Não foi no rito prescrito ali pela igreja com todos os símbolos, com os óleos, o óleo do catecúmeno e o óleo do crisma, né? Mas foi batizado. Então, mas em situações normais, fora essas específicas, o óleo do crisma é imposto logo após o batismo, né? Existem dois óleos diferentes, o óleo do crisma e o óleo dos catecúmenos. E ainda, isso para os sacramentos de iniciação, né? Mas ainda existe também o óleo dos enfermos, que é dado a unção dos enfermos. No batismo, antes de receber o batismo, as crianças ou os adultos que vão receber, recebem o óleo dos catecúmenos, que é o óleo para aquelas pessoas que não têm sacramento nenhum, mostrando ali uma abertura para a vida de Deus, para a vida em Deus. E aí, depois do batismo, recebe o sacramento da crisma para trazer ali, fazer a pessoa, trazer a pessoa para participar desse mistério, né? Sacerdote, profeta e rei de Cristo. No crisma, obviamente, na confirmação se usa o óleo da crisma, e no sacramento da ordem, porque o sacerdote, né, ou o bispo é um sacerdote, né, de certa forma, o sacramento da ordem se utiliza o óleo do crisma, porque o sacerdote foi ungido e separado para oferecer o sacrifício, né? Aqui, vou fazer um merchan rápido agora, aqui na minha página, eu fiz uma semana de live sobre a missa,
E tem um dia que é o Padre Jean que está falando do sacerdote e a missa. Eu salvei, as lives estão salvas, e ele fala exatamente isso, que os sacerdotes eles eram separados para oferecer um sacrifício a Deus. E, portanto, como o sacrifício a Deus, né, não é qualquer coisa, a pessoa vai oferecer um sacrifício para Deus. Então, a pessoa era ungida e separada para isso. Então, até hoje, a igreja ela unge os sacerdotes, né, seja o bispo, seja o padre, ela unge com o óleo do crisma, né, para que ele possa ser separado para Deus. E o óleo do crisma, ele também é usado fora de alguns sacramentos, em alguns momentos específicos, seguindo ainda essa tradição do Antigo Testamento. Né? Por exemplo, na dedicação de um altar, quando constrói-se uma igreja e vai dedicar um altar àquela igreja, é derramado o óleo do crisma naquele altar. Né? Então, é um exemplo, existem outros exemplos, mas esse é um exemplo assim, só para a gente ter uma noção de que em alguns momentos, mesmo fora do sacramento, quando a gente fala de ungir algo, pode ser usado o óleo do crisma. É lógico que não vai vender o óleo do crisma na caxiça no coração para você ungir sua casa, mas é só Não, para ter uma noção ali. tá certo. Aí já falando até do óleo ainda, né? Qual a origem bíblica para o óleo do crisma? Bom, a origem bíblica para o óleo do crisma, esse foi que nem eu falei, eu separei até a passagem. A passagem que eu separei está lá em Êxodo, capítulo 30, no versículo 22, né? É o óleo para a unção. Vai dizer assim, ó, Yahvé disse a Moisés, recolhe aromas de primeira qualidade, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 ciclos de cinamomo perfumado, 250 ciclos de cana aromática, 500 ciclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, um rim de azeite de oliveira. Com tudo isso, farás o óleo para a unção sagrada, um unguento elaborado com a arte de perfumista. Será o óleo para a sagrada unção. E aí vem até a questão que eu falei de às vezes usar fora dos sacramentos, né? Ó. Com ele ungirás a tenda de reunião e a arca do testemunho, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos e todos os seus acessórios, a bacia e seu pedestal. Depois de consagrados esses objetos, se tornarão santíssimos, e tudo que os tocar ficará santificado. A importância da unção, né? Ungirás também Araão e seus filhos, e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. E assim falarás aos israelitas: este será para vós e para as vossas gerações o óleo da unção sagrada. Não será derramado sobre o corpo de nenhum homem, nem fareis outro de semelhante composição. Ele é coisa sagrada, e sagrado será para vós. Quem fazer um outro óleo semelhante e o derramar sobre pessoa profana, será exterminado do meio do seu povo. Eu acho que é isto. Aí depois ele vai falar do incenso. Mas aí tem aí então em Êxodo, capítulo 30, versículo 22 seguintes, a descrição certinha, não só a origem bíblica, mas também como é feito o óleo. Tá ótimo. Opa, peraí. Eu não tô conseguindo te ouvir, Tati. Tá me escutando agora? Não foi, voltou. Qual a diferença entre os dons recebidos no crisma e os dons carismáticos? Bom, é outra pergunta interessante também no sentido bíblico, né? É, principalmente pós-renovação carismática católica, algumas pessoas trazem esses carismas, né, que São Paulo vai falar em uma das suas cartas, e elas trazem como os dons do Espírito Santo. E é muito importante a gente saber diferenciar um carisma de um dom. Né? Eu acho que a primeira diferenciação, que é até ensinado nas próprias formações da renovação carismática, é que um dom você recebe para si. Né? O dom você vai sempre receber para si, por mais que você possa utilizá-lo em serviço do outro. Né? Você pode usar o dom do discernimento
para discernir se vai fazer o bem ou o mal para uma pessoa, por exemplo. Mas, de certa forma, você não está deixando de utilizar ele no seu, no seu juízo, digamos assim. Então, a principal diferença vai ser essa: os dons vão ser algo pessoal, né? Eu sempre vou ter o temor a Deus, mas eu não posso te obrigar a usar o seu dom do temer a Deus, do temor a Deus. Você tem que saber utilizá-lo. Eu posso usar o meu dom de discernimento para te aconselhar, mas no fim você terá que usar o seu dom de discernimento para tomar a decisão. Então o dom é especificamente para cada pessoa. Já os carismas, eles se manifestam em prol da igreja, em prol da comunidade, né? Então, por exemplo, as profecias, que são um dos carismas descritos lá na carta de São Paulo, vai se manifestar para o bem da igreja. Um exemplo, né? As profecias de Nossa Senhora de Fátima, por exemplo. É um carisma, um presente de Deus para toda a igreja. Óbvio que aí a gente está falando de um outro nível, né? Não é uma profecia que eu faço ali num grupo de oração, mas ainda assim é para entender essa noção de que os carismas vão sempre trazer o bem próprio de toda a igreja, né? E aí tem até algo importante sobre isso, quando a gente fala de profecia, por exemplo, é que tudo isso se encerra num único lugar que é Jesus Cristo. Tanto os dons quanto os carismas, todos jorram de Jesus, todos vêm de Jesus, né? E todos nos são dados através do Espírito Santo. Então é importante a gente entender que ambos são utilizados para a nossa santificação. É lógico que a gente não pode confundir, e é muito importante a gente saber ter certinho o que é um dom e o que é um carisma, mas é importante também a gente entender que ambos são necessários, né? Não pode existir um processo de preconceito. Ah, não, os dons são mais importantes porque você recebe os dons no crisma. Ou os carismas são mais importantes porque eles se manifestam para toda a igreja. Não pode ter esse tipo de preconceito, né? O que a gente precisa saber é que ambos foram feitos, foram instituídos para a nossa santificação, né? E aí é importante a gente entender que uma coisa que eu até esqueci de falar: o sacramento da confirmação, ele nos imprime um caráter, né? E por ser um sacramento que imprime caráter, ele é recebido uma única vez. Então, isso é muito importante a gente entender, porque não pode se crismar de novo. Se crismar de novo seria um sacrilégio muito grande. E uma vez crismado, você é crismado até o céu. E isso é importante porque, ao receber o sacramento da crisma, você necessariamente recebe todos os dons do Espírito Santo. Ou seja, todo crismado tem em si todos os dons do Espírito Santo. Basta ele querer e saber utilizá-los, mas ele tem em si. O carisma, por se manifestar para o bem da igreja, em prol da igreja, ele não é algo que é preso a você. Então, por isso que eu tenho um pé atrás com alguns momentos que, vamos orar em línguas, e aí de repente está toda a igreja orando em línguas. Mas espera lá. É um carisma que se manifesta quando Deus quer, da forma que Ele quer. Não estou falando aqui que não existe a oração em línguas, mas eu estou falando que a gente precisa ter muito cuidado de usar de um dom, de um discernimento, para saber se de fato, naquele momento, aquilo ali é um bem em prol da igreja ou é somente uma histeria coletiva, né? Então, eu até brinco que às vezes a gente pode pensar nesse sentido para tudo, não somente para oração em línguas, mas para todos os outros dons, para todos os outros carismas, né? As pessoas falam muito, por exemplo, da oração em línguas, e aí as pessoas esquecem os outros carismas. E aí algumas pessoas às vezes me perguntam: você acredita na oração em línguas? Aí eu falo: olha, acreditar eu acredito. Só que eu penso que como um carisma, existe um momento e um motivo certo para se manifestar. Não é todo sábado que você vê alguém fazendo uma profecia. Não é todo sábado que você vê alguém tendo discernimento de espíritos.
por que que a pessoa oraria em línguas todos os dias. Então, eu acho que nesse sentido a gente também precisa ter um certo discernimento. E aí já mostra até a questão, não superioridade, mas a questão da precisão dos dons. Através dos próprios dons você consegue identificar um carisma, porque os carismas são dados também através do Espírito Santo, né? Eu acredito, e aí vem até uma fala minha mesmo, né? Até já deixo claro, eu não sei se é exatamente isso que a igreja ensina, mas eu acredito que os carismas, eles banham, eles vêm ali, né? Eles têm origem, eles correm dos dons, né? Como se fosse um rio que vai desaguando em lagos. Eu acho que o rio seria os dons e os carismas seriam ali aqueles lagos que precisam desse rio para poder seguir. Então, por exemplo, se você está num momento de oração e surge uma profecia no seu coração, você precisa dos dons, do dom do discernimento, do dom do conselho, do dom da sabedoria, para você saber se de fato aquilo vem de Deus. Então você precisa primeiro passar por esse rio para depois poder desaguar nesse lago. Então acho que a principal diferença é essa, a questão do ser, o dom ser pessoal e ser único para aquela pessoa, e o carisma ser algo mais comunitário, digamos assim, único, mas para a igreja. Ok. Agora a última pergunta, né? E também é bem importante. Como escolher ou quais meios utilizar para a escolha de um padrinho ou madrinha de crisma? Olha, essa pergunta é sensacional. Inclusive, eu nunca falo ela. Eu nunca falo ela na reunião de catequistas com os pais, porque é muito interessante. Ah, eu tive um grande porém aí numa história. Eu vou contar aqui em rede nacional. Se pudesse cortar, não dá para cortar a live, né? Mas vamos lá. Eu, durante um tempo, eu namorei 4 anos com uma afilhada de Crisma. Hoje a gente se separou, tal. E aí eu tive que ter a maturidade de saber separar as coisas e entender que ela continua sendo minha afilhada. Pode não ser mais minha namorada, mas continua sendo minha afilhada, né? E aí vem a grande questão, que os meninos na reunião, quando a gente ia falar na reunião de pais, aí a coordenadora falava, olha, tem que evitar escolher namorado ou namorada. Aí todo mundo, os catequistas já faziam. Aí todos os meninos, pá, viraram em mim, né? Mas eu acho que eu fui conversar com o padre quando a gente começou a namorar, porque a gente começou a namorar depois. Fui conversar com o padre, foi muito interessante. Uma conversa que eu tive com o padre, e aí o padre me falou algo que eu não sabia. Ele falou assim: olha, quem recebe o sacramento da confirmação é a pessoa em si. Qual é o papel do padrinho no sacramento da confirmação? O papel do padrinho é dois. E aí o São Pio X vai falar isso no catecismo também. Só que São Pio X ele vai dar uma dica, um conselho que eu acho que a gente poderia seguir, que aí talvez não aconteceria o que aconteceu comigo. Mas, enfim, são dois pontos. O primeiro, ser testemunha de todo o processo. Ser testemunha que aquela pessoa recebeu o sacramento da confirmação. Esse é o primeiro ponto. Então, fulano de tal foi para o Paraguai. Tem lá no certificado de fulano de tal que ele foi crismado e o padrinho foi X. Se o cara do Paraguai quiser ligar para o padrinho e falar, olha, você confirma que fulano de tal foi crismado aí na diocese? X, o cara pode falar e o padrinho pode confirmar. Né? Que é no mesmo sentido ali do matrimônio, né? São as testemunhas. Então, eu testemunho que aquilo de fato aconteceu. Vai ser testemunho também do pós, né? Aquele papel que eu falei que o catequista não consegue fazer, porque acredite, o catequista ele gostaria de fazer, mas ele não consegue acompanhar todos os crismandos após serem crismados, né? Assim como os catequistas da catequese da eucarística não conseguem acompanhar
as crianças após receber a primeira comunhão, assim como os catequistas de adultos não conseguem acompanhar seus catecúmenos após receber o sacramento. Gostaríamos muito. Eu falo como uma pessoa que já passou por várias etapas, eu gostaria muito de acompanhar todos, mas é impossível humanamente falando. Então, o padrinho ele tem essa obrigação de acompanhar a pessoa crismada no processo após o crisma. Então, verificar e averiguar se essa pessoa de fato está vivendo a fé, se essa pessoa está sendo esse guerreiro. Né? A gente fala muito na catequese de crisma, a gente sempre falava muito que o crisma, no batismo, quem deu sim foram os pais e os padrinhos. Né? Então, os pais e os padrinhos que falaram, prometeram para a igreja que iriam educar aquela criança na fé. No crisma, é você que dá o seu sim. Então, no batismo, já está errado a pessoa sair da igreja, né? Se ela é batizada, já está errado. Mas se ela é batizada somente, parte do problema é dos pais e dos padrinhos que prometeram educar aquela criança na fé. Parte do problema, não como um todo, mas parte do problema é. Porque a gente sabe que tem muitos pais que educam e o filho se torna rebelde ao ponto de chutar o pau da barraca e não quer mais saber. Mas parte do problema, sim, é dos pais que prometeram a educação na fé. Tem muitos pais que fazem o batizado, fazem o churrasco do batizado, né, espera da idade da criança para mandar para a catequese, nunca foi numa missa o pai, mas obriga a criança a ir todo sábado na catequese. E aí espera dar a primeira comunhão, faz a festinha da primeira comunhão, acabou. Né? A gente encontra situações assim no crisma. Muitos jovens que depois de muito tempo procuram a igreja e decidem entrar no crisma por conta sua, por conta própria, né? Por sua própria conta. Fala, eu decidi entrar no crisma porque eu quero conhecer mais a igreja, porque meus pais me obrigaram a vir para a catequese e depois disso eu nunca mais precisei vir, então não sei. Né? Então a gente tem essa realidade. Então no crisma a gente tem o próprio sim da pessoa. A pessoa decide, a pessoa confirma a sua fé. A pessoa fala, eu sou católico apostólico romano. Então o padrinho precisa testemunhar isso. O padrinho precisa dar aquele puxão de orelha, falar, ó, fulano de tal, você fez essa promessa. Você prometeu ser fiel à sua fé. Então você precisa estar fazendo isso. Olha, espera lá, isso aqui está errado. Então o padrinho tem essa obrigação. E existe também a obrigação do padrinho ser exemplo. E aí é um ponto importantíssimo, né? Porque tem pai que promete o padrinho de crisma, a criança não tem 1 ano de idade, fulano de tal, tia lá da Bahia, lá dos Cafundés de Judas, no centro do Ceará, vem para cá só para crismar a pessoa e nunca mais viu na vida. 10 anos depois, no casamento da pessoa, o padrinho aparece com um presente para dizer que está vivo ainda. Né? Então, isso não pode acontecer. O exemplo é muito importante para o padrinho e madrinha. Né? Precisam ser pessoas exemplares, pessoas com vida de oração, pessoas que de fato vivem a fé da igreja. E aí, um grande problema que a gente tem, e eu acho muito engraçado que os problemas, muitas vezes, não são com os adolescentes, quando a gente fala de sacramento da crisma, no sentido de escolher padrinhos. São com os adultos ou com os pais dos adolescentes, que aí é o maior B.O. Que a gente está decidindo tudo certinho com o adolescente já decidiu trocar de padrinho, escolher um padrinho que vive a fé, tá? Aí o pai vem, entra lá na catequese e começa a brigar. Não, meu filho vai ter o padrinho X, padrinho tal, eu quero assim, assim, assado. E aí as pessoas falam assim, opa, mas pera lá, não pode. Fulano de... um exemplo que eu já vi acontecer. Olha, mas o fulano de tal que você escolheu, essa pessoa, ela vive em segunda união. Uma pessoa que vive em segunda união está em pecado mortal consentido. Então ela não pode ser padrinho, não pode ser madrinha.
Não, porque fulano de tal disse. Aí começa aquela famosa ladainha, aquela briga louca, né, para a gente conseguir convencer a pessoa de que precisa mudar. Então, o exemplo e o testemunho são o essencial, né? O padrinho do crisma, ele é diferente do de batismo, porque o padrinho de batismo ele responde pelaquela alma. Se os pais, para a igreja, hoje em dia a gente sabe que para a sociedade não, mas para a igreja, se os pais daquela criança morrem, quem tem como que chama o negócio lá que os pais brigam quando está separado? Guarda. Isso. Quem tem a guarda da criança são os padrinhos de batismo para a igreja. Porque foram os padrinhos de batismo que, junto com os pais, prometeram criar aquela criança na fé. O padrinho de crisma, ele é somente uma testemunha. Ele não está prometendo nada no nome daquela. Inclusive, ele entra mudo e sai calado no ritual do crisma. Ele só vai. O máximo que ele faz é duas coisas: rezar junto com o crismando em algum momento da missa, seja alguns têm costume na comunhão, outros no momento da imposição das mãos, outros antes de receber. E o máximo é isso, e o que é realmente essencial é ir do lado do crismando, lá com a mãozinha no ombro, falando: eu estou aqui com você e eu estou vendo que você está prometendo isso, eu estou vendo que você está sendo crismado. Então, o vínculo é muito menor, o vínculo de padrinho com o crismando. Agora, e aí vem algumas colocados, por exemplo, na nossa paróquia, que eu vi no Catecismo de São Pio X, que eu vi em alguns lugares que eu acho interessantes, né? Num sentido, pensando nesse sentido de ser exemplo e de acompanhar, o ideal não, isso já é obrigatório, é que a pessoa seja crismada, pelo menos, né? Você não pode testemunhar, você não pode ser exemplo de algo que você não viveu. Então a pessoa tem que ser crismada. E aí, a situação da pessoa tem que estar bem resolvida. Em que sentido? Vamos pegar uma pessoa casada. Ou ela é uma pessoa casada, ou ela é uma pessoa solteira. Para a igreja não existe morando junto. Não existe namorando há 10 anos, juntamos nossos barquinhos e estamos numa casa. Então, ou a pessoa é casada com o sacramento do matrimônio certinho em dia, ou a pessoa é solteira. Pessoas solteiras é preciso ter muito cuidado. São Pio X, ele indica, né, ele diz que o ideal seria que a pessoa, se for solteira, fosse do mesmo sexo. Né? Ou seja, mulheres sendo madrinhas de meninas e padrinhos, homens sendo padrinhos de meninas. Para evitar certos tipos de problemas. Né? A questão dos namorados, por exemplo, embora eu tenha namorado minha filhada, uma coisa que a gente sempre fala nas reuniões é que a gente não recomenda que escolha-se um namorado ou uma namorada. Por quê? Brigou, deu uma briga lascada e você precisa conversar com alguém. O padrinho ou a madrinha de crina seria a pessoa ideal para isso. E não vai ser porque é a pessoa que você está brigado. Né? Terminou. Como eu disse no meu caso, ambas as partes soubemos ser bem maduros nesse sentido. Então, continuamos com nossa amizade, continuamos conversando, a pessoa continua me respeitando como padrinho, eu continuo auxiliando sempre que possível como padrinho. Então, assim, terminou, aí tem aquelas crianças, adolescentes que, não, nunca mais vou olhar na cara de fulano. Aí você para, poxa, a pessoa foi sua madrinha, seu padrinho de Cristo, você está falando que nunca mais vai olhar na cara daquela pessoa? Sendo que um dos efeitos que você acabou de receber no Crisma é exatamente ser irmão daquela pessoa através da vivência da igreja? Então tem que tomar muito cuidado. E também, né, seria interessante que a pessoa fosse um pouco mais experiente de vida, né? Várias e várias vezes eu já presenciei pessoas que escolhem jovens aí com seus 16, 17, às vezes até 20, 21 anos,
escolhem pessoas como padrinho e madrinha de crisma, que é uma pessoa extremamente fervorosa na igreja, porque acabou de fazer o retiro X. O grande problema é que o retiro X não segura a pessoa na igreja. E aí o cara com 24 anos, que foi padrinho de crisma com 20, de repente entra para a bola de neve e quer levar o afilhado junto. Né? É um grande problema. Então eu acho que hoje, né, antigamente eu falaria que a idade não é um problema, mas hoje eu vejo muito esse problema. Porque o jovem, ele é muito inconstante. Infelizmente, nós não temos mais jovens com raízes formadas. Você coloca uma pessoa com 18 anos para ler uma Santa Teresinha falando da sua experiência de primeira comunhão com 7 anos. Eu li o Diário de uma Alma nos meus 20. E quando eu li a experiência, eu falava assim, meu, Santa Teresinha não tinha 7 anos, nem aqui, nem na China. Essa experiência que ela está vivendo aqui, eu vejo gente de 30 anos vivendo, não de 7. Mas uma coisa que eu falo muito na minha página, em todas as lives que eu falo, é nós não vivemos mais numa sociedade católica. E esse é um grande problema. Porque nós perdemos as raízes fundamentais da sociedade, não é as raízes fundamentais da fé, é as raízes fundamentais da sociedade. Enquanto a sociedade não voltar a ser católica, nós vamos continuar vendo todas essas barbaridades que nós estamos vendo. Porque é através da igreja, a verdadeira fé, a verdadeira moral, a verdadeira ética é estabelecida. Porque quando a igreja estabelece a sua moral, quando a igreja estabelece o que é certo ou errado, ela não faz baseado em experiências, ela não faz baseado naquilo que ela acha, ela faz baseado naquilo que ela acredita através do Espírito Santo. Então, quando a gente tem hoje uma lei de atentado ao pudor, mas você não pode sair nu. Nu você não pode sair. Mas se você quiser sair de cueca, de sutiã e calcinha na rua, fica à vontade. Eu fiquei besta que esses dias, frio, tá frio, né? Esses dias eu saí na rua para comprar pão, eu encontrei uma menina de short, um short, eu costumo dizer isso nos adolescentes muito, que eu falo que os shorts são menores que as minhas cueca box, né? Então o short é menor que a minha cueca, que é uma roupa que tá por baixo, escondida, e aqui em cima só uma tira. Falam que é top o nome, né? Eu não entendo nada de roupa, mas parece que pegou aqueles esparadrapos de fazer curativo e enrolou só para não mostrar os seios. E saiu na rua assim, sem mais nem menos, como se fosse normal, porque querendo ou não, está se tornando normal. Mas é preciso deixar claro para nós que não é, né? Algumas pessoas, eu pego raiva quando eu vejo um católico falando, ai, mas hoje em dia é normal. Aí a minha resposta é sempre a mesma, pois não deveria ser. Se é normal é porque nós estamos deixando que seja normal. Porque a primeira atitude que a gente tem é falar, gente, não é normal. Minha mãe, ela fala isso, minha mãe fala assim, pode falar o que for, pode ser normal para quem for. Para mim, não é normal. Isso está errado, isso deveria ser mudado. Então é importante que o padrinho tenha também, o padrinho ou a madrinha, eles tenham essa vivência da fé e vivam de fato aquilo que a igreja ensina, né? Escolhe, aí tem outros exemplos. Por exemplo, uma pessoa solteira pode ser padrinho, né? Sei lá, um tio solteiro. Só que aí pega esse tio, na verdade ele não é solteiro, ele é divorciado. Só que para a igreja ele nunca casou, então a situação dele está de certa forma regular. Mas será que é uma pessoa exemplar para a gente colocar como padrinho, madrinha? Né? E aí uma última coisa que eu acho interessante, e a gente fala muito isso, mas olha, eu vou falar, Tati, até peço desculpas para você, não é o seu caso, já adianto isso, mas quando me perguntam assim, o que você acha da catequese de crianças e adolescentes? Eu falo, a catequese eu acho maravilhosa, o maior problema são os pais. Então, assim, as crianças, Mas eu eu adoro. concordo, eu concordo.
As crianças eu adoro, porque as crianças você vai ensinar, as crianças vão aprender, elas vão gostar daquilo que elas estão aprendendo, mas quando chega nos pais, né, eu falei isso na reunião de pais, eu falei assim, olha gente, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu falo que a igreja, por exemplo, ela condena o homossexualismo na catequese, e aí chega de tarde, a criança partilha isso com você, você vai lá e corrige e fala que não, o meu trabalho como catequista é jogar no lixo, então é melhor você nem colocar a criança na catequese. Né? E aí, em relação ao crisma dos padrinhos, vocês vão ver que tem a ver, a gente fala muito, a gente falava muito nas reuniões, olha, o ideal é que a pessoa escolha seu padrinho ou sua madrinha. Claro que os pais podem e devem aconselhar, para a pessoa não escolher de qualquer jeito. A gente sabe que a adolescência, a rebeldia, aí a pessoa escolhe. Né? Eu mesmo, na época do meu crisma, eu queria escolher um amigo meu para ser meu padrinho, porque ele gostava muito do que eu gostava. Eu gostava de anime, ele gostava de anime, eu gostava de rock, ele gostava de rock. E eu falei, meu, vai ser meu padrinho. Hoje em dia a pessoa não está mais na igreja. Eu dou graças a Deus que eu não escolhi para ser meu padrinho. Eu escolhi outra pessoa que também tem suas falhas, mas nesse sentido foi muito melhor a minha escolha. E eu sempre tive muita sorte, porque minha mãe sempre falou: olha, você que sabe, olha, essa é uma escolha que você deve fazer. Agora, eu conheço pessoas que já brigou com catequista, por exemplo, o pai veio brigar com o cara. Já vi pai e mãe brigando com o padre, porque queria, né, aquela velha história, queria o fulano de tal, da Bahia, que mora lá nos Cafundés de Judas, para ser padrinho, madrinha, e segundo os pais, os catequistas tinham colocado na cabeça do adolescente que o padrinho tinha que ser alguém diferente, e aí a pessoa não sabia o que fazer, como que ia ligar para fulano de tal, para falar que não seria mais padrinho ou madrinha, não sei o que lá. Eu achei muito engraçado, porque uma vez aconteceu isso, e nem era o padrinho que estava na paróquia. Eu dei muita risada com o que o padre fez. Porque o padre falou, o padre perguntou para a mãe assim: quanto tempo que você não fala com fulano de tal? Aí a mãe respondeu: ah, vai fazer uns 3 anos, mas tá prometido. Aí o padre falou assim: se faz 3 anos que você não fala, a pessoa deve ter até esquecido de você. Então vem, crisma seu filho, a pessoa nem precisa ficar sabendo. Daqui uns 10 anos, quando ela perguntar, você fala que já foi. Aí, obviamente, a pessoa ficou bravíssima, né? Mas tem muito sentido. Né? Então, eu acho que o ideal seria que os pais participassem sim dessa escolha, no aconselhamento, mas que a decisão final, no, quando é adolescente, fosse do adolescente. Afinal, quando é adulto e recebe o sacramento do crisma, é o adulto que escolhe. E se a gente está falando de maturidade, se a gente está falando de aptidão, se a gente está falando da pessoa ter uma firme decisão, o primeiro passo é esse, é ela escolher quem vai acompanhá-la. Né? Então, acho que é muito importante que a escolha do padrinho seja feita pela pessoa que vai se crismar. Né? Pode receber conselhos, e os conselhos bons, obviamente, né? Às vezes a pessoa quer escolher alguém que o pai ou a mãe sabe que não vai dar certo, sabe que está escolhendo por emoção, sabe que está escolhendo porque gosta da pessoa, mas que a pessoa não tem vivência nenhuma da fé, cabe sim aos pais falar, olha, filha, fulano de tal não é nem católico. Como você pode escolher uma pessoa dessa? É seu padrinho de crisma, alguém que precisa te auxiliar. Então os pais podem fazer esse trabalho, mas acho que a decisão final deve ser da pessoa que vai receber o sacramento. Nossa, tá bom. É bem interessante você explorar isso, né? Porque não é todo catequista e não é toda paróquia, e eu tenho que dizer mesmo, não é toda paróquia que, né, não é todo sacerdote que dá essa base. Né? Às vezes o Uhum. catequista fala, e às vezes até entre o padre e o catequista há divergência. O catequista fala uma coisa, aí chega no padre, não, tudo bem. Né? E a gente vê que é em conjunto, é os pais, é o catequista e é o padre, falando a mesma língua, né? Eu lembro que eu sou madrinha de crisma da minha prima. E ela falou assim para mim, Tati, o padre falou, olha, você precisa escolher alguém que tenha vivência na fé. A primeira pessoa que me veio foi você, né? Então, acho que já tem uns 4 anos, não, mais de 4 anos já, uns 6 anos, que o Lucas não tinha nem nascido ainda, que eu sou madrinha de crisma dela.
Mas é interessante isso, a consciência que está se formando em algumas paróquias, porque tem que firmar e tem que falar. Sim, importantíssimo, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente tem que pensar muito bem, porque é aquela velha história da criança com o pai e mãe, né? Aí chega no pai, o pai não deixa, aí chega na mãe, a mãe deixa, acabou a educação da criança na hora. É a mesma coisa quando a gente fala nesse sentido dos sacramentos, da vivência da igreja, né? Eu acho que assim, é sempre de cima para baixo. Então, o bispo, ele dá uma palavra, o padre ele tem que estar alinhado à palavra do bispo e o catequista tem que estar alinhado à palavra do padre. É muito importante isso, porque a gente até trabalha com a questão da hierarquia na igreja, né? É aquele negócio, o padre falou, não é não. Ah, mas o catequista pode tentar. Não, não posso tentar. Tem vezes que é muito engraçado porque a gente não deixa nem chegar no padre, a gente para na coordenação da catequese. O coordenador fala, olha, o padre falou que não, é não. A pessoa, ah, mas eu vou falar com o padre, aí o coordenador fala, ó, pode até falar, mas eu já falei, eu estou representando o que o padre me passou, não é qualquer coisa. Isso é muito importante, eu sei que não é o tema, mas um último, uma última fugidinha, os catequistas precisam entender muito bem isso. Quando eu sou professor, eu posso ensinar de tudo um pouco, né? Eu posso ter uma troca de experiência dentro de sala, eu posso ensinar nada. Eu, professor de artes, eu lembro que a primeira vez que eu entrei na sala de aula, as crianças estavam esperando desenho livre, porque é o que o professor de artes dá hoje em dia. E aí eu passei um texto e falei, vamos desenhar, mas não vai ser desenho livre e eu não quero lápis. Aí eu levei uns carvão, fiz um desenho no craft, né? Então, aí as crianças já olharam com os outros olhos, porque estão acostumados com o desenho livre. Eu posso dormir na sala. Eu conheço um professor que chegava, passava os livros, deitava e dormia. Nossa. Como catequista, eu nunca posso fazer o que eu quero. Eu tenho que entender que ali eu sou uma extensão da igreja. Tudo, e na minha catequese eu sou bem claro nisso. Tudo que eu ensino precisa ser o que a igreja ensina. E quando eu falo algo que não é da igreja, eu tenho que deixar bem claro e falar, gente, olha, isso aqui a igreja não diz nada. A minha opinião é esta, mas esta é a minha opinião. Vou dar um exemplo. Questão de tatuagens, né? A questão de tatuagem, a gente nunca viu, por exemplo, a igreja trazer uma pronúncia terminantemente proibido tatuagens. E também nunca vimos a igreja falar, olha, todo mundo tem que ter tatuagem. Né? A gente não tem muito claro, mas a gente sabe alguns pontos. Por exemplo, a igreja condena qualquer flerte com outras religiões. Então, o que, que a gente vai tatuar no nosso corpo? Né? Aí, eu lembro que quando eu falava de tatuagem, eu sempre falava, no começo, quando eu não entendia muito, eu era contra o uso da tatuagem por conta da passagem, que somos templos do Espírito Santo, não sei o quê, até o padre me explicar, né? A gente conversou muito sobre isso, e aí eu entendi um pouco melhor sobre esse sentido, né? Mas aí na época eu falava assim, olha gente, eu penso assim, o que foi me ensinado, somos templos do Espírito Santo, e a tatuagem é algo que ofende esse templo. Mas nos ensinado aqui e o nosso pároco já ensinou várias vezes que a tatuagem pode ser feita desde que seja de tal forma, tal forma, tal forma. A igreja não tem uma opinião formada, certinha, certeira, escrito por extenso documento, dogma de fé. Mas o que a gente tem mais próximo de opinião da igreja é aquilo que o nosso padre nos ensina, que é isto. Então, a gente consegue conciliar isso e falar, olha, é assim assado. Ah, o que que você... Aí, né, às vezes acontece, a gente tá na catequese, a pessoa fala, catequista, o que que você acha de tal filme? Eu posso falar o que eu acho. Só não posso falar, olha, a igreja ensina que tal filme é do demônio. Será que... Pera lá, a igreja não ensinou isso, né? Agora, a igreja tem uma opinião formada, é dogma de fé, eu nunca devo falar. Olha, na minha opinião,
a igreja está errada em pensar assim. Porque aí você não está sendo um cristão católico, e você não sendo um cristão católico, você nem deve ser catequista. Né? Então, é muito importante o catequista entender que ele está ali para ensinar o que a igreja ensina. E que tudo além disso é baboseira. Né? Para não chegar a ponto de ter catequista que fala, olha, a igreja é contra o feminismo, mas eu acho que a gente pode. E aí começa, né? Esses eu acho é o que mata no catequista. Né? A minha catequese, as crianças nem tanto, mas os adolescentes ficavam doidos, porque eu falava, e 4 horas falando, dando catequese. Às vezes o Helder ficava doido comigo, ele falava, ó, já estourou o tempo, você tá dando catequese ainda? E eu falando, né? E assim, puxava, né, sempre, trazia bases da igreja, documentos, santos, que falar. E aí eu sempre falava assim, galera, isso tudo é o que a igreja está dizendo, não sou eu. E é por isso que eu deixo bem claro, é por isso que eu demoro, é por isso que eu explico nos mínimos detalhes, porque vocês precisam entender isso para depois não sair por aí fora criticando, falando mal, ou muitas vezes vocês aqui receberem o sacramento da crisma, estarem confirmados na fé e não vivendo uma fé verdadeira por falta de conhecimento. Né? Então é muito importante a gente entender isso, que a gente precisa, os cristãos precisam buscar o conhecimento e é obrigação do catequista levar até eles esses conhecimentos. Ufa, amém. Então, quero te agradecer muito. E assim, vou chamar você para falar dos dons. A gente vai marcar essa live. Tá Não vai pré-marcado chamar já. outro lado, não, vai chamar para você dos dons, porque acho que, né, acho que para fechar, assim, essa live também, quero te agradecer muito. Eu sei que você estava, né? Realmente, se você tivesse falado para mim que você não estava bem, eu acho que eu ia remarcar, porque, né, assim, enfim, eu acho que eu iria remarcar mesmo. Então, ainda bem que você não me falou, porque a gente não remarcou. Foi muito bom, te agradeço demais. Que Deus te abençoe. Finalizo aqui, a gente vai rezar uma Ave Maria por você, pelo seu ministério, né? Que você continue, né, como catequista dessa forma, falando da doutrina mesmo, como tem que ser. Na verdade, você está exercendo aquilo que tem que ser, né? Não tem que ser de outra maneira, né? Tem que ser desse jeito. Então, nós aqui de casa, a gente só tem a te agradecer, né? Você já ganhou o carinho da Clara. Aí ela, ai, chamando você de Lipe. Eu falei, mas que intimidade é essa, Lipe? Aí, agora é Lipe. Eu falei, tá bom, Lipe. Então, assim, ela já, cara, né? Ela tem um pouco de vergonha de falar, eu só falo com ele quando ele me chama, porque ele sabe meu nome, então ele me chama. Mas, assim, o carinho que você tem por ela, pela nossa família, né? A gente finaliza então rezando essa Ave Maria por você, tá bom? Tá bom, por vocês também, né? Um trabalho muito bonito. É, só deixando aí, eu tenho um perfil pessoal, né, que eu não divulgo muito, estou pela página Servos Domino, que tem esse papel mesmo de levar a catequese, né? Quando o padre Jean entrou na paróquia, eu não sabia metade do que eu sei hoje. E graças a ele, eu aprendi muita coisa e eu comecei a me perguntar o quanto de pessoas que não têm uma catequese devidamente básica, né, por falta de negligência. Então eu comecei a trazer conteúdos exatamente de catequese mesmo para estar aqui. Estou atrasado, devendo conteúdo, porque tá uma loucura a vida, mas eu convido, né, todo mundo que assistiu a live, que vai assistir quando tiver gravado, a curtir também a página para acompanhar e estendo, né, essa intenção da Ave Maria pela página de vocês também, que possa crescer cada dia mais, né, e que possamos um dia juntos estarmos no céu, né, todos nós louvando a Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quer dar um oi aqui? O El chegou, mas aí ele tá mandando um oi aqui, pode aparecer.
Bom, obrigada por todos que estiveram aqui, ó, fiéis aqui, né? A gente ficou bastante, mas assim, foi essencial, assim, todo mundo que a gente ficou aqui foi maravilhoso, né? Foi necessário que foi falado aqui, e é isso. Te agradecer, muito obrigada por todos que estão aqui, e depois a gente vai fazer um resumo da live, e até da primeira parte que eu perdi, né? Mas essa aqui já vai ficar no IGTV, tá bom? Obrigada, gente. Assim, Boa noite, viu? Obrigada por tudo. boa noite, fique com Deus. Gente.